gente efetivamente acessar o campo fenomenológico, é preciso que a gente tenha uma espécie de transformação ou alteração no nosso próprio modo de pensar. Liberar a verdade implica a desconstrução de certas preconcepções, e é por isso que o nosso curso é dividido em duas partes. A primeira parte, que vai trabalhar Russell e Heidegger, é basicamente o nosso trabalho de quebra de preconceitos na atitude natural, ou na atitude historicamente sedimentada, que a maioria de nós temos, e que muitas vezes nós temos, e que, num certo sentido, é inevitável se ter. É muito difícil querer viver como se você não fosse um sujeito, por exemplo, apesar de você não ser. Então, assim, para hoje, nessa primeira parte da aula, como esse é um curso, nosso curso encurtou um pouco, ele tem 12 encontros, ele tinha 14, então a gente se reuniu e pensou um pouco juntos, aqui o André, o que a gente ia buscar de essencial. E hoje o nosso trabalho, a nossa missão, nessa primeira parte da aula, é conseguir entender esses dois modelos aqui. Eu vou pedir para a Paula apertar o número 3 ali, para o pessoal de casa ver o modelo que eu fiz. Então, 3, aí já vai aparecer o gráficozinho azul, né? Isso. Esse primeiro aqui é um modelo da atitude natural, e esse segundo modelo aqui é um modelo do campo fenomenológico russeliano. Né? As estações que a gente vai ter que entender, só buscando desses autores aquilo que é fundamental para a gente colocar a questão da psicologia na nossa introdução, é o que é a atitude natural, o que é o campo fenomenológico russeliano, e depois o que é o campo fenomenológico heideggeriano, e de que modo que eles se modificam, e como a gente vai percebendo, é difícil chegar no campo heideggeriano direto sem passar pelo campo russeliano. Né? Então vamos falar um pouco desse primeiro modelo aqui de cima, que é o modelo da atitude natural. Né? Então, sujeito, objeto. São essas duas caixinhas. Né? E aqui as relações entre sujeito e objeto. Isso aqui resume bem grande parte da história da filosofia, assim, por incrível que pareça. Né? Essa crença, e como a gente vai ver, em 1900, que é quando o Russell está escrevendo ali, um pouco antes, quando ele está escrevendo ali as investigações lógicas, esse é o problema que a filosofia está enfrentando nesse momento, uma crise do fundamento. Vamos tentar entender um pouco que crise é essa e por que a atitude natural passa a ser um problema para o Russell. A atitude natural é aquilo que a gente naturalmente tem como atitude mesmo, essa ideia de que eu estou aqui, a cadeira está ali, né, e que ela é um objeto que está lá parado, e que se eu quiser eu posso mexer ele, e que eu estou aqui. Tá. Essa é a nossa perspectiva completamente sedimentada da experiência natural que nós temos de mundo. Né? Então, assim, aqui se tenta tanto eliminar essa parte aqui. Então, você tem uma grande parte da filosofia, da ciência, que busca eliminar a contaminação do sujeito. Então, o que interessa é acessar diretamente o objeto. E aí você tem, por exemplo, todo tipo de experimento científico, porque um experimento científico serve para você tirar a contaminação da minha percepção para chegar à conclusão da coisa ela mesma. Então, não sou eu que disse que passou 3 segundos. Quem disse é a máquina, o relógio, passou 2,96 décimos de segundo. É preciso. Não tem a ver com a minha subjetividade. E, portanto, eu tenho acesso à realidade. Né? Então, todo materialismo, ou empirismo, enfim, de um modo geral, está fundamentado numa tese de que, para se obter conhecimento a respeito de algo, é preciso se eliminar por completo a interferência da subjetividade, e só assim se chega às regras fundamentais do mundo real. Né? Ou seja, esse mundo real ele é acessível, mas a sensibilidade ilude e atrapalha, então a gente tem que eliminar o máximo possível o caráter subjetivo no acesso ao conhecimento para que a gente possa chegar ao objeto puro, né, de uma forma que não é contaminada pela minha perspectiva ou pela minha relação com ele. Legal? Mas você também não tem só isso na filosofia, você tem o outro lado, os idealistas, né, que vai ser o ápice disso vai ser o trabalho do Kant, e os neokantianos vão levar isso ao extremo, que é, não, isso aqui não tem como, o que interessa é isso aqui, só aqui que a gente acessa a realidade. Né? Então, o que o Kant vai falar? Vai falar que existe uma divisão entre fenômeno e númeno. Númeno é o mundo supostamente algo externo, que existiria teoricamente. É númeno porque não se mostra.
não é fenômeno, não é acessível. Como o Kant é um cara que está pensando na sua obra principal, a Crítica da Razão Pura, o que é pensável, o que não é pensável, qual é o âmbito do pensamento, essa é a pesquisa do Kant, fantástica a pesquisa do Kant, assim, né? Ele está falando, pô, o mundo externo não é pensável. Dessa forma, como assim, um acesso a ele. Eu não tenho como chegar lá, porque aquilo é tão contaminado que eu só chego a mim mesmo no final das contas. Então o que eu tenho são as estruturas da subjetividade, as estruturas do pensamento, espaço, tempo e o número, da onde aparentemente vêm estímulos sensoriais. Né? Então, todo o idealismo está tentando dizer a realidade não é possível de ser acessada lá fora, o que é a realidade é o pensamento, e, portanto, o âmbito da realidade é o âmbito da subjetividade. O que o Kant está tentando fazer, então, é estruturar a subjetividade em termos de leis e regras do seu funcionamento, e ele tem taubas de juízos. A psicologia fenomenológica assim, é eternamente um trabalho em construção, né? Então, assim, fenomenologia e a própria filosofia tem essa característica, a destruição e a reconstrução, né? Você desconstruir um horizonte hermenêutico sedimentado e uma reconstrução em outras bases, né? Então, assim, sempre em construção, e acho que isso caracteriza a psicologia em geral. Acho que o próprio Freud já falava desse jeito da própria psicanálise, né? A psicanálise é um método de pesquisa, né? E como pesquisa, ela está sempre em aberto, né? E mesmo Freud teve esses mesmos problemas que o Binswanger e o Boas, assim, em outros termos, né? Os problemas do Freud foram em precisar fincar o pé nas ciências de modo geral, marcado pelo pensamento natural. Então, assim, parece que tudo aquilo que ele escreveu assim fica um pouco aquém do que aquilo que ele estava vendo, porque ele precisava reduzir, por exemplo, para instâncias biológicas e psicossexuais da questão, o que deixava com uma cara esquisita aquilo quando você lê de maneira crítica. E mesmo os problemas filosóficos com os quais ele tinha que lidar, né? O Beto estava falando aqui da questão do Kant, sobre aquilo que a gente pode estudar ou não, né? Bom, o Kant ia dizer que assim, mundo, Deus, alma são coisas que não tem por onde a gente fazer ciência. Não tem fenomenalidade. Então assim, ele já acabou assim, detonando com toda e qualquer possibilidade de psicologia, né? Isso em Kant. E aí você tem lá, assim, textos do Freud onde ele está tentando responder ao Kant, mas vai lá, o Freud não é um filósofo, assim, ele é epistemólogo, vai lá, né? Então ele dá aquela resposta meio acochambrada e tá todo mundo aí batendo no Freud até hoje, mais de 100 anos depois. Então, assim, é sempre um trabalho em construção, não dá pra gente ir, não, vamos direto nesse ponto, que é esse ponto que de tudo se resolve. Não tem nada que se resolve, assim, é um trabalho que vai sendo feito aos poucos e que tem que abrir para diversas vozes. Eu acho que é um pouco isso que a gente tenta fazer aqui. Falando tudo isso, então vamos voltar para o Heidegger, que é o que importa. Não estou brincando. Voltar para o Heidegger porque, assim, é o ponto a partir do qual a gente constrói a ideia de psicologia fenomenológica e hermenêutica. Né? Acho que o que marca a obra do Heidegger, para além do Husserl, é essa palavra, hermenêutica. Porque o Husserl alguém que tratava de fenomenologia. O Heidegger é alguém que vai juntar o pensamento do Husserl com o pensamento do Wilhelm Dilthey, que é um hermeneuta. Né? Assim, linhas gerais, assim, hermenêutica. Hermenêutica significa o seguinte: jamais eu posso considerar uma situação particular sem articular ela com o universal daquele acontecimento. Então não existe nada isolado sem considerar todo o mundo da manifestação daquilo. Né? E a partir do Dilthey também vem um novo ponto, que é assim, jamais eu posso pensar o particular e o universal sem a articulação deles com a história. Assim. Então, a partir do Dilthey, você tem toda uma ideia de história que entra na questão hermenêutica. Né? Então, o Heidegger ele faz não só a fenomenologia, mas ele faz uma fenomenologia hermenêutica. Então, por isso que eu disse que o Heidegger é fundamental para pensar fenomenologia hermenêutica, porque Husserl era só fenomenologia, até, né, assim. E o Heidegger insere esse novo ponto. Bom, de todo modo, assim, o trabalho do Heidegger é absolutamente debitário do trabalho do Husserl. Né? Assim, se a gente pensar ali,
primeira palavra que vem na cabeça quando a gente fala do Husserl, ou segunda, porque assim, quando a gente pensa na ideia de Eporré, redução fenomenológica, né, mas assim, que é um pouco a destruição, né, assim, a redução fenomenológica é assim, como é que eu ultrapasso a minha atitude natural, né, como é que eu penso diferentemente do que eu estou acostumado a pensar. Aí o método fenomenológico do Husserl diz assim, suspende esse modo de pensar e deixa aparecer a coisa ela mesma. Estou sendo caricato aqui, né? Mas é isso que é a redução fenomenológica, a suspensão fenomenológica. O Heidegger vai mostrar para o Husserl um pouco a ingenuidade disso daí. Né? O Beto comentou isso, assim, eu não consigo por meio da minha vontade suspender meu modo de olhar. Não quero mais ver como eu vejo, eu vou ver a coisa como ela é. Né, o Heidegger vai falar assim, não é assim, sabe? Não é o sujeito da vontade que suspende todo um modo de olhar historicamente constituído. Né? Assim, você aprendeu, historicamente foi considerado todo um modo de olhar que você aprendeu a fazer. E você não some com isso por meio da sua vontade. Então, o Heidegger vai dizer que o Husserl tinha uma ingenuidade hermenêutica, assim. Que ele não percebia a constituição histórica que você não consegue suspender, assim, você não consegue suspender o posicionamento do seu olhar às últimas consequências, você não consegue deixar de ver como você vê só porque você quis, sabe? Você até consegue suspender boa parte da contaminação teórica que você pode ter, mas nisso não vai às últimas consequências. Isso é alguma coisa que o Heidegger, mais para frente, no Ser e Tempo, ele só vai mostrar que essa experiência, que seria radicalmente a experiência fenomenológica, ela só acontece nas tonalidades afetivas fundamentais, já adiantando esses temas, ele vai usar como um exemplo clássico desse livro a angústia. Só na angústia onde realmente você tem a experiência fenomenológica, suspendi o mundo, né? Suspendi meu olhar. Ele vai mostrar que isso é uma coisa que te acontece.